Há uma força invisível capaz de transformar cada palavra em ouro. Ela habita o silêncio antes do som, o instante sagrado em que o pensamento se torna verbo e o verbo destino. É a força que molda o invisível, a vibração que responde ao que o coração afirma com fé. Florence Scovel Shinn a chamou de o poder criador da palavra, a lei divina que converte som em forma, promessa em realidade. Mas poucos compreendem que cada frase dita é uma semente lançada no campo da vida. Desde o início dos tempos, o ser humano busca o segredo da prosperidade, não apenas a prosperidade material, mas aquela que preenche a alma de paz, abundância e propósito. Em cada cultura, em cada era, essa busca assumiu nomes diferentes: fortuna, bênção, graça, mas sua essência permaneceu a mesma: o anseio de viver em harmonia com a fonte. E é nesse anseio que a palavra desperta seu poder oculto. Quando alguém fala, o universo escuta, não com ouvidos humanos, mas com vibrações que respondem à fé ou ao medo contido no som. Toda palavra é uma ordem ao invisível. Florence dizia: o homem é o próprio verbo feito carne. Aquilo que fala, vive. Aquilo que nega, apaga. Muitos pronunciam frases de carência sem perceber que estão assinando decretos de limitação. Outros, em silêncio, cultivam pensamentos de escassez que vibram como murmúrios ao éter, atraindo exatamente o que mais temem. Mas há aqueles que despertam, aqueles que percebem que as palavras não são meras expressões, e sim fios de energia que conectam o visível ao invisível. Quando pronunciadas com fé, essas palavras se tornam instrumentos da lei divina, capazes de atrair prosperidade de formas inesperadas. Certa vez, Florence contou a história de uma mulher que vivia repetindo: "Meu dinheiro desaparece tão rápido quanto chega." E assim acontecia, mês após mês. Quando Florence lhe ensinou a substituir essa frase por "O dinheiro vem a mim em perfeita ordem divina e permanece comigo com abundância e alegria", a vida da mulher se transformou. As oportunidades se multiplicaram e o fluxo financeiro se estabilizou. O que havia mudado? A realidade interior. A mente, guiada pela palavra, havia reprogramado o campo vibracional. Cada frase positiva, dita com fé, dissolveu antigas impressões de medo. O invisível respondeu, como sempre responde ao tom da certeza. Mas há algo que poucos sabem. A força das palavras não reside apenas em dizê-las, mas em senti-las. A palavra dita sem emoção é apenas som. A palavra impregnada de fé é criação. Florence dizia que o sentimento é o motor do verbo, é o que ativa a lei. Por isso, quando o homem repete decretos de prosperidade, mas ainda teme a falta, a vibração se anula. É como tentar acender uma lâmpada com o fio desligado. O segredo está em unir palavra e emoção, pensamento e confiança. A física moderna começa a compreender o que os mestres espirituais já sabiam. O universo é vibração, e toda vibração responde a uma frequência. A palavra é um som moldado pela intenção. Quando essa intenção é pura, elevada e confiante, cria uma onda que organiza o caos. Cada vez que alguém afirma "eu vivo em abundância divina", essa frase não é apenas um desejo, é uma senha vibratória que abre portas invisíveis. Mas é preciso constância. O campo mental humano é como um jardim. O que se repete cresce. Se as palavras são de fé, florescem. Se são de medo, criam espinhos. Florence ensinava: nunca se deve afirmar o que não se quer. A palavra é uma lei, e toda lei se cumpre. Quantas vezes o homem diz "não posso", "não tenho", "nunca dá certo"? Cada uma dessas frases é uma oração ao contrário, uma invocação da limitação. E, entretanto, há poder suficiente em uma única frase de fé para dissolver anos de resistência. Quando a alma diz com verdade: "Deus é a minha fonte inesgotável, e tudo o que é meu por direito divino
chega a mim agora. O universo responde, porque reconhece a vibração da certeza. Florence dizia que há uma fase silenciosa no poder da palavra. É um momento em que parece que nada acontece. É aí que muitos desistem. Mas a palavra, uma vez lançada, nunca se perde. Ela percorre o espaço como uma semente envolta em luz, buscando o solo fértil da fé. Quando encontra esse terreno, germina. O invisível trabalha em silêncio. As oportunidades surgem de forma natural, como se sempre estivessem ali esperando a palavra certa para se manifestar. A prosperidade não é um milagre súbito, é um processo de alinhamento. As palavras ajustam a mente ajusta a vibração atrai as circunstâncias. Tudo começa e termina no verbo. E é aqui que Florence revela um segredo profundo. A palavra não apenas cria, ela comanda o invisível. Quando o homem fala com autoridade espiritual, não pede, decreta. E o universo, que é obediente à lei, cumpre o decreto. Essa é a força invisível das palavras que atraem prosperidade. Elas não são súplicas, são declarações de alinhamento com a fonte divina. Florence afirmava: a palavra é a espada do espírito. Use-a para cortar toda a aparência de limitação. O verdadeiro poder não está em dizer eu quero, mas em afirmar eu tenho, eu sou, eu recebo. Essas expressões não descrevem o futuro, criam o presente. Mas ainda há uma revelação mais profunda, aquela que poucos têm coragem de encarar. A prosperidade não é atraída apenas pelas palavras ditas ao mundo, mas pelas palavras sussurradas à própria alma. Quando o homem diz a si mesmo, eu sou digno do bem divino, ele quebra séculos de crenças limitantes. Quando afirma, tudo o que me pertence por direito divino chega a mim com facilidade e alegria, ele realinha o seu destino. E quando, em silêncio, repete com amor, eu e o Pai somos um e juntos manifestamos a abundância perfeita, o verbo se torna carne e a abundância visível. Há uma força invisível esperando ser pronunciada e ela começa na palavra. Quando o homem desperta para o poder criador do verbo, ele deixa de ser vítima das circunstâncias e torna-se coautor da própria vida. A prosperidade, então, deixa de ser uma busca e passa a ser uma consequência natural do estado interior. Florence dizia que a palavra é o canal por onde o espírito se expressa. Cada frase dita com fé é uma centelha que acende a chama da abundância. No entanto, a força da palavra não está em repeti-la mecanicamente, mas em viver aquilo que se afirma. A verdadeira prosperidade nasce quando a palavra se torna ação, quando o decreto se transforma em conduta e o verbo se reflete nas escolhas diárias. Florence contava a história de um homem que por anos dizia: tudo o que faço prospera. Mesmo nos dias de escassez, ele mantinha essa afirmação. Não era uma tentativa de enganar-se, mas um ato de fé ativa. Certo dia, recebeu um convite inesperado para um novo negócio. O empreendimento floresceu e sua vida se transformou completamente. Quando lhe perguntaram o segredo, ele respondeu: eu apenas continuei falando até que o universo acreditasse comigo. Eis o ponto central do ensinamento. As palavras não convencem o universo, elas o instruem. Mas antes de instruí-lo, precisam convencer o coração. Florence dizia que o homem deve falar do fim no início, até que aquilo que é invisível se torne visível. Isso é fé em ação. É o verbo que cria o caminho. Há um instante na jornada da alma em que a mente se cala e o espírito fala. Esse instante é o nascimento da palavra verdadeira, aquela que não vem da razão, mas da consciência divina. Quando o homem fala a partir desse lugar, sua voz não é apenas som, é frequência criadora. A prosperidade responde a essa frequência, não porque ela compra, pede ou negocia, mas porque reconhece a harmonia. A palavra de fé é a harmonia manifestada. Ela reorganiza o caos,
dissolve o medo e restabelece a ordem divina em todas as coisas. Por isso, Florence ensinava decretos simples, mas poderosos, como inexaurível substância divina. Eu te agradeço, pois estou cercado de abundância infinita. Essas palavras não são encantamentos, são chaves vibracionais. Cada uma delas abre uma porta diferente no templo invisível da criação. Mas é preciso constância, pureza e alegria ao pronunciá-las. A palavra de fé nunca deve nascer do desespero, mas da serenidade, porque é na calma que a lei responde. Tudo que é falado com intenção retorna multiplicado. Se a palavra foi amorosa, retorna em bênçãos. Se foi amarga, retorna em confusão. O universo apenas devolve o que ouviu. Por isso Florence alertava: guarda a tua língua como um tesouro, pois dela procede a vida ou a destruição. Quando o homem fala com gratidão, atrai mais motivos para agradecer. Quando murmura, cria ecos de descontentamento. Mas a boa notícia é que a lei é impessoal e imediata. Basta mudar o verbo e o fluxo muda junto. Em qualquer momento é possível recomeçar. Uma nova palavra é uma nova semente, e um novo jardim pode nascer hoje. Aquele que compreende isso vive em estado de criação contínua. Não espera os milagres, participa deles. Em um de seus escritos, Florence afirmou: as tuas palavras são o pincel com que pintas o retrato da tua vida. A prosperidade é a tela, as palavras as cores, e a fé a luz que dá sentido a tudo. Quando a alma entende essa verdade, cada frase se torna sagrada. Não se fala mais por falar, fala-se por criar. As conversas cotidianas tornam-se orações disfarçadas, e o silêncio, um templo onde o verbo repousa antes de nascer. Nesse estado, o homem vive em comunhão com a lei divina, consciente de que nada é por acaso, tudo é resposta. E quando o universo responde, não é por magia, mas por sintonia. A prosperidade chega naturalmente, atraída pela vibração da palavra justa. Florence dizia: tudo que está em harmonia com o bem divino se manifesta sem esforço. Assim, a verdadeira prática não é lutar por riqueza, mas alinhar a linguagem com o amor, a fé e a certeza. Toda palavra é uma semente, e cada semente carrega dentro de si o desenho do jardim. O que se fala hoje, colhe-se amanhã. Por isso, que cada palavra tua seja um ato de criação consciente. Que os decretos que saírem dos teus lábios sejam instrumentos de luz e não de limitação. Dize: eu sou um canal perfeito da abundância divina. Tudo que é meu por direito divino chega a mim agora, em paz e alegria. Repete-o até que o coração acredite. Repete-o até que o mundo reflita essa verdade. E quando a prosperidade se manifestar, e ela se manifestará, lembra-te, não foi o dinheiro nem o acaso, mas a palavra que plantaste com fé. Pois no início era o verbo, e o verbo continua criando através de ti. A força invisível das palavras é o sopro divino que habita em cada um. Usá-la com consciência é participar da própria criação. O homem que fala com amor atrai a harmonia. Aquele que fala com fé atrai o milagre. Tudo o que é dito com pureza e confiança volta multiplicado, pois o universo obedece à voz da alma desperta. Se essa mensagem tocou o teu coração, continua a tua jornada de prosperidade. Há outras palavras de Florence esperando por você, mensagens que abrirão ainda mais o caminho da fé e da abundância. Na tela final tem uma miniatura que remete para uma playlist feita com vídeo só com esse assunto que você assistiu. Clique e confira. Aproveitando, inscreva-se e também compartilhe o vídeo com quem você quer que tenha acesso a esse conhecimento valioso que Florence nos deixou.